Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta quinta-feira, dia 9 de janeiro. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está em missão. E estando em missão, ele vai ao templo, que era costume, de Jesus, e ali pede então para que ele faça a leitura. Se aquele povo que estava no templo soubesse quem estava diante deles e a leitura que está sendo feita, o que Jesus está dizendo, como seria diferente, como viveriam de modo diferente aquela oportunidade que Deus estava concedendo a eles. Meus queridos, a nossa vida também é assim. Muitas vezes nós nos cegamos, tampamos nossos ouvidos, fechamos a nossa mente de tal maneira que nós não conseguimos enxergar o Senhor que está em nosso meio, agindo, falando para cada um de nós. Então, nós precisamos viver de tal maneira que toda a nossa vida esteja em Deus. Porque o fato de você ir à igreja não quer dizer que você está em Deus. Você pode estar na igreja participando da missa com a sua cabeça no que você tem que fazer depois que sair dali. Você pode estar na igreja, a missa, pensando nos problemas que você tem que resolver no dia seguinte, pensando na festa, no lugar que você tem para ir depois da missa. Enfim, você pode estar num lugar apenas de corpo presente. A sua mente pode estar em outro lugar. A nossa vida, toda ela, com mente, olhar, ouvidos, falar, tudo, nós, por inteiro, por completo, deve estar em Deus. Se assim o for, nós conseguiremos enxergar Deus presente à nossa volta, agindo, fazendo acontecer na vida do irmão, uma graça que ele alcança, algo que se realiza na natureza. Nós conseguiremos enxergar Deus agindo. E na nossa vida, situações que não têm explicação ou que para nós resolvermos seria impossível nós resolvermos. De repente a gente olha assim, se resolveu. Foi por quê? Foi por causa de um estalar de dedos? Foi coincidência? Foi o acaso? Foi o universo? Nós cristãos não cremos nessas coisas. Nós cremos em Deus. Então, que nós possamos
ouvir esta mensagem para nós não agirmos como aquele povo que estava ali no templo, que o próprio Deus estava falando para eles e eles não conseguiam ouvir. Não, ouviam, né? Ouviam as palavras de Jesus, não conseguiam compreender aquilo que estava sendo dito. Deus nos fala. Muitas vezes nós ouvimos, mas não compreendemos. E a falta de compreensão não é por falta de conhecimento, é porque nós estamos completamente fechados, não estamos focados no Senhor. Nós estamos ali de corpo presente, mas o nosso pensamento, os nossos ouvidos estão para outro lugar. Tem gente que vai à igreja, eu preciso falar a partir do catolicismo, obviamente. Tem gente que vai à igreja, entra na igreja com fone de ouvido. Sabe lá Deus que está ouvindo. Tem gente que entra na igreja mascando chiclete. Tem gente que participa da missa mascando chiclete. Tem gente que participa da missa de boné na cabeça. Tem gente que participa da missa conversando o tempo todo. Ou seja, pessoas com esses comportamentos, no momento que é o ponto alto da nossa fé, que é a Santa Missa, não têm a mínima noção de onde estão e do momento do que está acontecendo ali. Então pode ser dito o que for, que vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Pode acontecer o que foi, ali está acontecendo ou acontecerá, né? Daqui a pouco o milagre da missa. Em cada missa acontece um milagre. O pão que é apresentado já não é mais pão, passa a ser o corpo de Cristo. O vinho apresentado jamais não é vinho, é o sangue de Cristo. Então, você quer ver um milagre na sua frente, participa da missa. Mas se a pessoa estiver ali só de corpo presente, vai ver o milagre, mas não vai compreender nada daquilo que está acontecendo ali para ela. É só mais uma missa e aí vai tratar de qualquer maneira, vai se portar de qualquer maneira, porque não tem a mínima compreensão do que está acontecendo, de quem está diante de si. É isso que estava acontecendo no templo. Então, o Senhor fala-lhes, mas eles não compreendem e depois ainda vão questionar. Mas quem é esse? Não é o filho de José? Se a gente continuar lendo o Evangelho, não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Quem que ele pensa que é para falar conosco desse jeito? Aí o negócio vai por esse lado, por esse caminho. Que nós vivamos de tal maneira que estejamos abertos, nossos olhos abertos, ouvidos, estejamos abertos para enxergar aquilo que Deus está fazendo à nossa volta, nos dizendo e também na nossa vida. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.